Olá, quanta alegria, quanta bondade de Deus nos permitir estar mais uma vez diante da palavra de Deus. E hoje o evangelho é Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que é, na verdade, a palavra-chave do Novo Testamento. As bem-aventuranças, os critérios para sermos felizes. Bem-aventurados. É isso que hoje, eu e você, o Senhor deseja. Nos fazer felizes. Mas lembremos que o evangelista faz questão de dizer, antes de anunciar as bem-aventuranças, o que Jesus faz? Jesus, vendo a multidão, ou seja, olha a multidão, cuida, zela da multidão, sobe ao monte e senta-se. Quase como que subir ao monte significa estar em comunhão com Deus. Sentar-se como aquele que é verdadeiramente o mestre para ensinar, não uma ideologia, não uma filosofia, mas uma forma de viver, diferente do mundo e segundo o coração do Pai. Quando Jesus então começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que Jesus aqui deixa claro, ser pobre em espírito é diferente da pobreza socioeconômica. É aquele que se coloca como dependente, necessitado diante de Deus. E todo aquele que se coloca dependente de Deus, necessitado de Deus, seja na esfera financeira, econômica, espiritual, veja que dele é o reino dos céus. Porque quem se coloca em atitude de humildade, simplicidade e, na verdade, porque todo homem é pobre diante de Deus, todo homem é dependente e necessitado de Deus, o destino desse é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. De que aflição está dizendo o Evangelho, senão daquela aflição que não nos deixa acomodar com o mundo, não nos deixa conformar com o mundo. A aflição de deixar Deus mudar o meu coração. A aflição que nasce de um coração desejoso da conversão. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que se deixam conduzir por Deus. A mansidão própria do cordeiro que precisa ser levado ao matadouro, a mansidão daquele que é o Filho de Deus. Aquele que se submete absolutamente à vontade do Pai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que a nossa primeira necessidade, mais do que comer e beber, seja viver na justiça, ou seja, viver na santidade, viver na obediência. E quem tem essa sede, essa fome da justiça, esse será saciado. Quer dizer, encontrará o necessário para dar a ele o sentido da vida e da felicidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Querido irmão, hoje a palavra nos chama a misericórdia, a ter o coração voltado para aquele que necessita da nossa mão estendida, mas também do nosso amor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza que contrapõe-se à impureza, contrapõe à concupiscência, à malícia. A pureza que
que significa ter um coração de criança, um coração simples, humilde, verdadeiro. Bem-aventurados os que promovem a paz. E em que consiste promover a paz, se não fazer presente Deus no mundo pela nossa forma de amar, pela nossa forma de agir? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que o Espírito Santo nos dê força e vigor de não ter medo da perseguição, de não ter medo de ser injustiçado, mas confiar na justiça que vem de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, falarem mal de vós, por causa do reino de Deus, por causa do Senhor. Foi assim que trataram os profetas. Que o Deus de misericórdia nos proteja, nos abençoe, nos santifique e nos faça viver esses critérios da felicidade, os critérios das bem-aventuranças. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para todos os seus.